situações que nós estejamos enfrentando. E hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito interessante. Vocês vão se surpreender em saber qual foi o tamanho da plateia que ouviu de Jesus sua maior verdade. Vai se surpreender com o tamanho da plateia. Porque Jesus, ele foi uma pessoa aqui na terra que teve um ministério extraordinário. Mas ele sempre usou as oportunidades que ele tinha, independente do tamanho, do volume de pessoas que ali estivessem. Jesus lidava com cada uma dessas situações, falando para muitos, falando para poucos, falando em lugares grandes ou em lugares pequenos, em lugares onde ele era aceito ou em lugares onde ele não se queriam ele. Nós vamos ver na história de Jesus, no relato do seu ministério, daquilo que a Bíblia revela. Olha, há momentos onde eles tentaram matar Jesus, jogá-lo de um despenhadeiro, fora aquela situação da cruz. Há momentos onde eles estavam ali, literalmente armando situações para tentar pegar ele no seu próprio ensinamento, fazer com que ele se contradizesse em alguma coisa, em vários momentos. Um deles foi aquele acontecimento ali dos impostos, que vão perguntar aos discípulos ali se o mestre, se Jesus pagava os impostos. E aí Pedro vem ali preocupado e Jesus pergunta para ele: Pedro, a moeda, olha a moeda. Tá, qual o rosto que está aí na moeda? Simples. Gente, uma verdade simples, mas transformadora. Aí Pedro vai falar: é César. E Jesus vai dizer para ele: então dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. E resolve aquela questão de forma simples. Aquela mulher pega em adultério, que é trazida diante de Jesus, e aqueles homens ali estavam ali maliciosamente tentando armar uma situação, e ele pergunta a Jesus, né, na lei de Moisés manda a gente apedrejar, mas e o Senhor? O que o Senhor disse sobre isso? E Jesus ele se reclina, está ali escrevendo na terra, ele não se desequilibra. Jesus passou por tanta pressão, a gente tem muito a aprender com Jesus, de como ele lidava com as situações, de como ele lidava com as pressões, de como Jesus lidava com a contrariedade, com oposições. Nós precisamos também estudar Jesus, o seu comportamento, como ele agiu. Olha, Jesus, em tamanha aquela pressão que ele estava ali naquele momento, a resposta dele foi simples. A resposta dele foi transformadora. Hoje nós usamos isso aí, até mesmo às vezes para nos defendermos em alguma coisa que a gente esteja conversando e tal. Mas naquele momento ele estava sob uma grande pressão, muitas pessoas, rodeado de pessoas. Mas eles perguntam: o Senhor, o que o Senhor diz? E Jesus vai falar: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Hoje, quando a gente lê e quando nós nos lembramos, poxa, mas foi uma resposta simples, foi algo muito fácil que Jesus falou. Mas tente imaginar a pressão que ele estava ali, rodeado de pessoas, tendo que dar uma decisão, uma palavra que incentivaria talvez a morte daquela mulher, que ela fosse apedrejada. As pessoas, os discípulos, os ouvintes de Jesus estavam ali. E agora, como é que Jesus sai dessa? E agora, como é que ele vai resolver esse problema? Como é que ele vai sair dessa situação? E aí Jesus responde, sereno, direto, incisivo. Nós temos muito a aprender. Então a gente observa em momentos como aquele também, que Jesus vai se encontrar ali, quando Jesus vai dizer que a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Gente, foi para uma mulher, para uma pessoa. Essa verdade que a gente tem na Bíblia é tema de festividades, muitas vezes em ministrações é usado, é muito frequente, tornou-se muito conhecido no meio cristão, mas Jesus disse para uma mulher, não foi para uma plateia, não foi para uma multidão. Mas além disso, hoje eu quero também observar que numa noite, um certo homem vai se encontrar com Jesus. Alguns vão dizer que esse homem ele vai encontrar com Jesus. Irmão Roberto, irmão Érico, sejam muito bem-vindos, sempre assíduos com a gente, Deus abençoe vocês. Alguns vão dizer que
que este homem vai se encontrar com Jesus por vergonha, que ele não tinha coragem ali de admitir o seu apreço, o seu reconhecimento. São opiniões, mas nós precisamos lembrar na Bíblia que a Bíblia vai nos relatar pelo menos 3 outros episódios onde este homem ele vai se apresentar a favor de Jesus. Num deles é quando eles estavam tramando para poder matar Jesus, e este homem vai se levantar e ele vai ser o que vai dizer assim: mas a nossa lei ela vai condenar sem antes entender o que é que está acontecendo, o que é que o outro está fazendo, qual é o posicionamento do outro, qual é a visão do outro. E vai ter um próximo episódio, pelo menos mais um, aonde este homem ele vai se mostrar publicamente quando Jesus já havia sido morto e o seu corpo precisava ser retirado da cruz e sepultado. Com José de Arimateia, ele vai ser um dos que também estarão juntos ali para retirar o corpo, para que ele pudesse ser sepultado. Então, nós temos alguns acontecimentos aqui que a Bíblia nos relata. Fato é que este homem, ele vai se encontrar com Jesus à noite, e o nome dele é Nicodemos. E não era qualquer um, era um homem importante, era um homem conhecido, era um homem de influência, era um homem religioso, era um homem, segundo alguns estudos, rico, muito próspero. Ele vai se encontrar com Jesus à noite, e quando ele encontra com Jesus, ele diz palavras como essa aqui que eu vou ler para vocês no versículo 3 de João, capítulo 3, o versículo 2, que diz assim: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Nicodemos, ao encontrar-se com Jesus à noite, Jesus o recebe, os dois começam um diálogo, e esse diálogo é iniciado com Nicodemos reconhecendo quem era Jesus. Nicodemos começa reconhecendo que, olha, o Senhor realmente ensina da parte de Deus, porque quem é que poderia fazer estas coisas se não fosse da parte de Deus? Ele começa ali reconhecendo o agir de Deus através de Jesus. Ele não vai contestar, ele não vai confrontar, ele vai reconhecer. E aí Jesus vai também falar com ele. Jesus fala com ele sobre o reino de Deus. Aí Jesus diz para ele assim: olha, ninguém pode ter o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, alguém instruído, pensava, ele sabia utilizar a arte ali da pergunta, de criticar para aprender. Ele tinha sede. Aí Nicodemos vai perguntar para Jesus: mas como é que pode ser isso? O homem vai voltar de novo ao ventre da sua mãe para poder nascer de novo, já sendo velho? Aquilo ficou obscuro para ele. E ele pergunta. E aqui nós aprendemos com este homem também o seguinte: aqueles que têm sede de aprender, aqueles que têm sede de conhecer, eles perguntam. Eles vão aonde tem a fonte. Eles querem água limpa. Nicodemos aqui representam aqueles que têm sede de ter mais de Deus. Nicodemos aqui representa aqueles que querem ir na fonte e buscar de Deus. E o texto vai dizer para a gente também lá em Apocalipse que aquele que tem sede, venha. É quem tem sede de Deus, é quem quer água limpa, é quem quer se alimentar de Deus, que tem que ir aonde tem água, aonde tem alimento, aonde tem de Deus para ser dado. E o primeiro lugar é aqui, é a palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar, e esse diálogo vai seguindo até que Jesus vai começar a falar com ele a respeito, aqui no verso 14, Jesus vai dizer para ele assim: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus está falando da crucificação, dele ser levantado numa cruz. Só que Nicodemos não vai entender isso, tá? Só vai ser entendido depois. Aí vem o verso 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Há um objetivo, há um propósito, há um porquê. Por que Deus envia Jesus? Qual é o propósito disso? Qual é a verdadeira causa? Qual é o verdadeiro motivo? Aí Jesus agora revela para ele, gente. Revela para ele a maior verdade
o texto áureo da Bíblia, o sentido, a razão, o motivo. Está no versículo 16 de João 3,16. Jesus está dizendo isso para a plateia de um homem. E Jesus vai dizer para ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a maior verdade? O que é que a Bíblia traz para nós? Qual é o propósito, o motivo pelo qual Deus envia Jesus ao mundo? Não é para que eu vá num culto e tenha um momento, como que um momento terapêutico, um momento onde, nossa, quando eu saí de casa eu estava tenso, eu estava nervoso, eu estava sem saber o que fazer, aí eu fui para a igreja e lá o culto foi tão bom, eu voltei mais leve, eu voltei alegre, eu voltei, eu ouvi uma palavra ali que me deu calma e que me deu direção, agora eu sei o que eu vou fazer, nossa, que maravilha, eu gosto daquele ambiente. Eu sei que o culto promove esse ambiente. Eu sei que o culto promove essa mudança em nós, porque Deus está ali. E a sua presença opera esse milagre, essa maravilha na minha vida e na sua vida. Mas o propósito pelo qual Jesus morre na cruz do Calvário e ele ressuscita e está ressurreto, ele está vivo. O propósito disso é eternidade. Eternidade. A maior verdade Jesus vai revelar para um homem numa noite, num diálogo que aconteceu à noite, não adiante de plateias, foi numa noite. Aí fica a questão: eu deveria fazer a live para uma pessoa? Ou deveria esperar números volumosos? Eu deveria compartilhar a palavra de Deus para um que me ouve? Ou deveria esperar muitos que irão apenas escutar, mas não aplicarão, provavelmente? Jesus revela aqui para um homem. E aí o verso 17 continua ainda rasgando esta verdade, revelando essa verdade. O verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o 18 complementa: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe qual é a maior verdade? Eu sei que Jesus cura, eu creio, e ele pode curar você. Eu sei que Jesus alegra, eu creio, e ele pode alegrar você aí agora. Eu sei que Jesus, ele dá respostas que resolvem problemas, como aconteceu com esta mulher pega em adultério, e ele pode me usar aqui agora através de uma palavra para dar uma resposta que vai ser uma solução para um problema aí que você está enfrentando. Eu creio nisso, eu prego isso, eu ensino isso e já vivenciei e vou continuar vivenciando isso. Mas a maior verdade, o propósito pelo qual Deus envia Jesus ao mundo é a eternidade. É para que todo aquele que nele crê não venha perecer. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, não é para que eu fosse agora ao culto e tenha um momento lá alegre, festivo, não é como eu falei que um momento terapêutico. Isso é benefício, isso é bênção, isso é maravilha, isso é milagre, porque a presença dele está lá. Mas não adianta eu ir na igreja e voltar e não ter certeza da minha salvação em Cristo Jesus. É maravilha, é extraordinário. Nós podemos ouvir a palavra de Deus. São palavras que descem à nossa alma, ao nosso coração, trazendo limpeza, trazendo separação do certo e do errado, promovendo transformação em nós de dentro para fora. É maravilhoso, mas infelizmente não resolve se eu sair dessa live, se eu sair da igreja, ou se eu sair de um momento onde alguém esteve a compartilhar a palavra de Deus e eu não me decidi pela salvação em Cristo Jesus, e eu não me decidi por aceitar a Ele como Senhor da minha vida. Porque eu posso pregar milhares de sermões desde quando eu comecei a pregar até o dia que eu morrer. Mas se eu o apenas fizer
com o propósito de atrair pessoas, simplesmente de falar, mas eu não estiver certo da minha salvação em Cristo Jesus, de nada vai adiantar. Porque o propósito é a vida eterna, é a eternidade. Nós falamos aqui de temor, nós falamos de atitude, nós falamos de crescimento, nós falamos aqui ao longo do mês de janeiro de livramento, de fé, de prioridade, de confiança. Mas a vontade de Deus para nós é a vida eterna. Deus quer que eu e você passemos com Ele a vida eterna. Porque ou é com Deus, ou é um inferno. Ou é alegria, gozo, ausência completa de lutas, de guerras, de adversidades, ou é ranger de dentes, aflição, eternamente, como a Bíblia vai dizer. Então, para este homem, Jesus revela a sua grande verdade para a humanidade, mas dita para um homem. Um homem, gente, que foi Nicodemos. Mas esta palavra não ficou presa ali. Essa palavra ecoou e continua ecoando. Você provavelmente já viu esse texto, que é um versículo, talvez, como se diz, naquele borrachão ali de caminhões. Você com certeza já chegou na casa de alguém, já viu isso escrito ali em algum quadro. Você já deve ter recebido talvez um papelzinho, um folhetim com essa verdade ali escrita, com esse texto escrito, porque ela é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Deus enviou Jesus, não para condenar o mundo, mas para salvar. Deus enviou Jesus para que a esperança fosse implantada. Deus enviou Jesus para concretizar o plano da salvação, e esta é a vontade de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus para você, a vida eterna. Eu preguei e eu falei aqui ao longo do mês de janeiro. Deus quer abençoar a sua casa, Ele vai abençoar. Deus quer abençoar a sua família, Ele vai abençoar. Deus quer abençoar a sua saúde, Ele vai abençoar. Eu creio, Deus pode te curar, te restaurar, te fortalecer, te alegrar, te dar resposta, direção, ajudar você a enfrentar este problema, sair do outro lado. Tudo isso eu creio. Deus vai nos abrir portas de oportunidades, vai nos guiar por caminhos de paz, de bênçãos. Deus estará conosco, vai nos ajudar a vencer, a sair do outro lado. Sim, eu creio. Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade revelada da vontade de Deus, a vida eterna. Que você possa receber esta palavra, guardar no seu coração, mas também ter a atitude. Se de repente você está afastado, volte. Se de repente há alguma incerteza do que está sendo dito, vá você mesmo. Conheça através da palavra de Deus. Mas uma decisão precisa ser tomada para que eu e você abracemos a grande vontade de Deus para nós, a vida eterna. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe a vida dos seus filhos. Deus abençoe os seus negócios. Deus abençoe o seu negócio próprio. Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Deus abra portas de bênçãos, abra portas de oportunidade, dê direção, dê solução a coisas que estejam aí, de repente, no seu modo de ver. Pastor, o negócio está tudo enrolado, está tudo embaraçado, eu não sei como é que vai ser, está uma confusão danada. Então eu ministro, Deus trará luz, clareza e entendimento e vai trazer ordem aonde há desordem, e você vai entender qual a decisão certa a tomar. Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço pela sua audiência nesse mês de